Olá, uma boa noite para todas, para todos. Estamos começando uma live especial para debater o tema do Eixo Mais Médicos Estratégico. Meu nome é Ricardo Heinzmann, eu sou médico de família e comunidade, professor aqui da Universidade Federal de Santa Maria e diretor de exercício profissional da nossa Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Hoje, a Sociedade, a SBMFC, promove uma live muito importante, de grande interesse de muitos, né, médicos e médicas de família e comunidade que atuam, no campo da formação, né, seja na graduação, no internato em atenção primária à saúde, seja também na própria formação da nossa residência, né, de medicina de família e comunidade. Então, a apresentação hoje vai contar com a parceria, né, entre a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, a SEGET do Ministério da Saúde, a AGESUS, né, que é a Agência de Desenvolvimento de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde, né, e também, é claro, né, da nossa diretoria da SBMFC. Vamos debater, então, justamente o Mais Médicos Eixo Estratégico. Então, aconteceu uma mudança, né, nesse processo. Então, a gente tinha, né, o Mais Médicos lançado em 2013, ele foi relançado em 2023, e agora, no ano passado, em 2024, houve, então, essa mudança, né, a criação também de alguns componentes específicos, e isso muito, digamos assim, sintonizado e muito a partir também de discussões que a própria SBMFC vinha pleiteando junto ao governo federal, né? Então, é interessante agora a gente ver a operacionalização disso, observar então, né? A gente vai ter a apresentação e a melhor exposição de como isso vai ser então operacionalizado em relação a esse novo componente, né? Do Mais Médicos. Para fazer esse debate hoje, então, a gente vai contar com a participação da Luciana Maciel. Luciana Maciel é diretora de Atenção Integral à Saúde da AGESUS, né, Agência de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde. Também do Felipe Proenço, que também é médico de família e comunidade, né, secretário de Gestão da Educação e Trabalho em Saúde, né, do Ministério da Saúde. E do nosso presidente, Fabiano Gonçalves, né, presidente da SBMFC. Vou passar então para eles para fazer uma saudação inicial antes da gente fazer a apresentação, a exposição de cada um. Então, primeiro, Luciana, por favor, Luciana. Olá a todos e todas, boa noite. A gente sabe que esse horário é um horário bastante crítico, né? Depois do dia de trabalho, então agradecer aí as pessoas que estão conosco e dizer que a gente tem grandes expectativas em relação a essa estratégia e pretende, né, após essa iniciada aqui essa live, que a gente estreite as relações, né, em âmbitos locais, para a gente conseguir avançar essa estratégia. Essa é só uma saudação inicial, vou fazer já já uma apresentação sobre o que que significa isso e agradecer aí também a SBMFC por ter nos solicitado essa agenda, né? Uma agenda que aproxima e sem dúvida não dá para fazer sem vocês, sem a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que é quem nos demanda organizar esses cenários aí a partir das tutorias e da preceptoria da agência. Então, agradecer aí a todos os envolvidos. Muito obrigado, Luciana. Passar então a palavra também para a saudação inicial do Felipe Proença. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todas as pessoas. Aproveitar para cumprimentar também Luciana e Fabiano, dizer da importância dessa iniciativa. Acho que essa proposta da sociedade vem ao mesmo tempo que se havia muitas dúvidas de como seriam as próximas etapas aí do processo de integração dos programas de provimento e de como isso viria a fortalecer a residência de medicina de família e comunidade. Então, toda oportunidade de diálogo, toda oportunidade de debate, o Ministério da Saúde está presente e acho que nesse sentido teremos uma noite bem agradável, né, que a gente possa compartilhar mais informações e também, principalmente, discutir mais dúvidas e, com isso, consolidar e detalhar o processo do Mais Médicos Estratégico, dessa dimensão de fortalecimento da residência de medicina de família e comunidade. Então, uma boa atividade para todas as pessoas. Muito obrigado, Felipe. E agora a saudação inicial, então, do nosso presidente, Fabiano Guimarães.
Olá, gente, boa noite. Agradecer muito, Luciana e Felipe, pela presença aqui. Agradecer ao Ricardo, não só pela moderação da mesa, mas por todo o esforço de construção que ele tem feito nesse assunto, nesse tema, e dizer que, enquanto sociedade que representa os médicos de família do Brasil, o que a SBMFC quer é justamente ter espaço de discussão, poder conversar sobre as dúvidas, se colocar à disposição para ser parceira, para construir junto, esse momento que é um momento importante, né, para a atenção primária e para a medicina de família e comunidade no Brasil, né? Nosso principal objetivo enquanto sociedade aqui hoje é ouvir, né, abrir o espaço de discussão e poder, mais uma vez, dizer do nosso interesse em estar junto, partilhando isso, né, Ricardo? Então, vamos ouvir os nossos convidados, que é quem as pessoas estão esperando. Uhum. Bacana. Isso. A primeira, quem vai iniciar a apresentação é a Luciana Maciel, né? Eu acho que só queria reforçar também nessa perspectiva da integração, dos convites, da perspectiva de trabalho conjunto. A gente teve um momento muito positivo no nosso congresso, 18º Congresso Brasileiro de Medicina de Família e Comunidade em Manaus. A gente contou com a presença, né, também da equipe da GESUS, da CEGETS, e a gente teve a possibilidade de participar de forma conjunta de uma oficina promovida pela GESUS, assim, uma oficina técnica muito bacana, e foi daí que surgiu, então, essa ideia da gente fazer essa atividade online, né, para ampliar esse debate, para além de quem estava presente no congresso, de Medicina de Família e Comunidade em Manaus, né? E agora fica realmente a possibilidade, né, de todo mundo, né, em todos os estados, poderem realmente participar, escutar um pouco melhor, né, essa proposta, né, o que está sendo desenvolvido, né, e poder esclarecer algumas dúvidas também. Então, bom, é contigo, Luciana. Muito obrigado. A apresentação para a gente compartilhar na tela? Vamos começar, que a gente está com um tempo escasso aí. Bom, a gente vai trazer aqui um cenário bastante específico, né, sobre a integração dos programas de provimento, mas muito focado no eixo estratégico. Pode passar. Para a gente não ficar também sem saber o que está acontecendo nos outros eixos, né, é importante a gente saber como é que a gente separou isso, né. Nós temos 3 eixos principais dentro do programa Mais Médicos, né, até então, a gente também está contando hoje com Mais Médicos especialistas, mas dentro do eixo Mais Médicos para atuação na atenção primária, a gente tem o eixo formação, que é o focado na especialização de certificação desses bolsistas, com um ciclo formativo de 4 anos, prorrogáveis, né, por igual período, e esses profissionais, eles ficam sob gestão direta do Ministério da Saúde. Então, né, a gente, nesse cenário de organização desses 3 eixos, é que a gente só tenha bolsista vinculado à gestão do Ministério da Saúde e apenas trabalhadores, né, via CLT, após a formação de todos os bolsistas da agência conosco. Então, aqui nós teremos os 2 eixos, né, o vínculo, que é destinado à efetivação dos médicos e médicas como seletistas da GESUS, com função exclusivamente assistencial nas localidades definidas pelo programa. Esse eixo vínculo, a gente está tanto incorporando, né, os médicos que já possuem os títulos, a gente ainda tem um ou outro que está na fase de incorporação, mas a grande parte deles já incorporados ali desde de maio e junho, a gente iniciou essas incorporações, e o eixo estratégico, que é o nosso ponto de destaque aqui hoje, que é voltado para médicos especialistas em medicina de família e comunidade, que atuam em funções formativas para além da assistência. Pode passar. A gente fez uma construção, né, da linha do tempo do eixo estratégico até o momento, para a gente perceber o que a gente precisou fazer dentro da agência para que essa proposta fosse possível junto com a CEGETS, né? Então, em novembro de 2024, a gente fez um anúncio da integração dos programas, né? Esse anúncio, ele conteve toda essa questão da organização, de como Mais Médicos se entrosaria também a partir das ofertas que seriam construídas pela AGSUS. Em dezembro de 2024, a gente teve o primeiro fórum de tutores, né, do eixo estratégico na Conexões AGSUS em Fortaleza, então a gente já tinha a decisão tomada da integração dos programas de provimento, então essa foi uma etapa muito importante para a gente também perceber o nível de dúvidas dos nossos tutores, de como eles se encaixariam nesse processo e quais eram os desafios que estariam à frente para a gente.
Então, em janeiro de 2025, a gente fez um levantamento de dados das residências de medicina de família e cursos de graduação em medicina no país, esses dados, né? A gente precisou da ajuda da CNRM, fez interface com o MEC, sempre apoiado pela Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Em fevereiro de 2005, a gente disparou um questionário de intenção dos nossos tutores, ou seja, né, se eles tinham intenção de permanecer nessa atividade educacional. A gente, historicamente, né, não muitos, mas alguns dos tutores também vislumbravam a possibilidade de não atuarem mais como tutores ao final do eixo, então a gente precisava confirmar essa situação, então foi enviado esse questionário de intenção. Em abril, a gente publicou o nosso plano de cargos, né, a inclusão para a atuação do eixo estratégico, então, no nosso plano, ele tem lá tanto a possibilidade da preceptoria, da residência, da preceptoria, da graduação de medicina, seja ela nos primeiros anos ou nos 2 últimos, né, para a gente poder ampliar, inclusive, as possibilidades de atuação, e a gente também colocou uma possibilidade, caso o Ministério assim deseje, em atividades que sejam de matriciamento e de conformação das redes de atenção à saúde, entendendo o médico de família como ator fundamental e essencial para a organização, inclusive, dos processos regulatórios dos municípios, do apoio à conformação de redes de atenção à saúde em locais estratégicos e prioritários para o Ministério da Saúde. Hoje a gente tem como frente principal a parte formativa e voltada para residência e graduação de medicina, né? Em maio de 2025, questionando o questionário para os tutores sobre os dados da preceptoria, eu acho que esse foi o ponto fundamental, acho que ele, inclusive, que disparou todas as outras articulações que a gente precisou fazer na sequência, que foi, de fato, a gente parar, inclusive, houve até uma suspeita, né, se de fato era para responder ou não o questionário, e eu acho que o Congresso, essa live desse momento, ela sedimenta isso, né, a gente precisa estabelecer como prioridade, tanto para a SBMFC, tanto para o Ministério da Saúde, quanto para a agência, a questão da resposta, né, em tempo oportuno dos questionários, porque, de fato, são informações que, quando a gente olha, a gente fala, bom, elas não estão concentradas em lugar nenhum. E de que jeito, após esse estudo, né, essa pesquisa que a gente está fazendo, a gente também lida com esses dados, né? Onde eles estão distribuídos, como estão conformados, qual foi o suporte que a agência conseguiu dar, aqueles que a gente não conseguiu, como que a gente consegue reposicionar ou atuar. Os médicos, a gente também vai trazer na sequência a distribuição deles, né, onde estão os cenários de residência e graduação e aonde estão os nossos. Então, isso é muito oportuno para a gente conseguir enxergar os desdobramentos futuros em relação a isso, e também queremos e precisamos da colaboração, né, dos coordenadores das residências nos municípios e estados. E, por último, né, em junho de 2025, o segundo Fórum de Tutores sobre o eixo estratégico, que aconteceu em Manaus, já com o processo um pouco mais amadurecido, mas a gente também, os próprios tutores, mas ainda com muita necessidade mesmo de aproximação. Então, acho que a live conta um pouco desse momento, mas ela também dispara outros, né? E a gente ter tranquilidade de que, na sequência, precisaremos nos organizar para que a gente amplie os espaços de diálogo. Pode passar. O eixo estratégico, ele tem essas 3 possibilidades, né? Eu acho que eu já falei, pode passar, que a gente está com o foco em outras mais para frente. A gente traz a possibilidade de atuação com esse número de residentes, né, ou internos de medicina por mês, vinculados à preceptoria. Então, a gente tem até 4 residentes por mês na preceptoria, e mínimo de 2 e máximo de 4 internos de medicina por mês, vinculados ao médico ou à médica tutora, né, da agência. E para aqueles médicos que ainda permanecem na tutoria, o limite de até 10 supervisionados por mês. Lembrando que a gente ainda tem alguns tutores nossos que permanecem com médicos bolsistas até o final desse ano. Então, a gente ainda convive e irá coexistir com essas 2 atividades educacionais na agência. O incentivo para ensino e serviço dessa estratégia é de R$3.000 por mês, uma coisa que é um avanço, né? Antes a gente pagava por
médico ou médica supervisionado, e agora esse valor ele é fechado, né? Então a gente consegue fazer isso de maneira mais justa, né, para essa atividade. Pode passar. Tem uma informação importante nesse slide ainda, que a gente tem um intervalo de 90 dias, né, que a gente segura o pagamento do médico, caso não sejam realizadas atividades de formação nesse período. Então, se a gente teve algum problema, né, não teve residência, está deslocando, alguém se afastou, a gente conseguir, nesses 90 dias, organizar sem prejuízo para o médico tutor na sua gratificação de tutoria. Mas chegou aos 90 dias, né, não teve vinculação nem com o internato e nem com a residência, essa tutoria ela é suspensa e o médico permanece ali no período para a gente poder olhar tanto para as novas projeções de atividades, quanto para, de fato, tomar a decisão sobre um novo local de atuação para que possa continuar exercendo a função de preceptoria. Pode passar. Hoje a gente tem 81 tutores que atuam como preceptores em instituições públicas, isso corresponde a 19%, 19,6%. Eles estão atuando nos programas de residência de medicina de família e comunidade e nos internatos de graduação em medicina. Então, a gente teria aí 19,6% de médicos já nos locais onde a gente precisa deles. Pode passar. Dentre esses 81, a gente tem 35 tutores que estão na graduação de medicina, 25 tutores na residência e 21 nos dois, né? Então, eles tanto recebem médicos para residência quanto graduandos de medicina. Pode passar. Bom, aí a gente tem tutores que atuam como preceptores em instituições públicas distribuídas no nosso país. Essa tabela está bem pequenininha, né? Óbvio que a gente não vai conseguir destacar todos, mas essa é só a distribuição deles, mas é mais para que vocês, na sequência, possam olhar os cenários, né, de como estão distribuídos. Pode passar. E a gente tem um dado que eu acho que é o mais importante para a gente. A gente tem 220 tutores que não atuam como preceptores, mas que podem atuar com articulação local. O que quer dizer isso? Existe ou o programa de residência de medicina de família ou o internato de graduação em medicina nesse local, que os médicos podem iniciar as atividades formativas. Então, a gente teria os 81 que já estão de acordo, que a gente conseguiria resolver de imediato. A gente tem mais 220 que vai envolver uma articulação, e aí, nesse momento, é bastante oportuno, né, da gente fazer, apoiado pela SBMFC, com o direcionamento do Ministério da Saúde, essa articulação local, né, o que a gente pretende com isso, de que forma que a gente faz essa organização. Então, a gente teria aí 53 mais 19% já com o direcionamento, sobrando aí um pouco mais de 100 médicos para a gente, pode passar, de fato, olhar para os cenários, né, podemos alterar em locais, para outros locais, os médicos têm interesse em mudar, não tendo, aí a gente vai esgotando todas as possibilidades em relação à proximidade com a região, a possibilidade da gente, inclusive, ampliar vagas de residência para o próximo ano e a gente fazer um ajuste de programação e planejamento para o próximo ano. Então, a gente aqui hoje pode um pouco, inclusive, discutir sobre isso e, na sequência, ir construindo, de fato, soluções, né? É um corpo de médicos e médicas extremamente qualificados, a gente não pode abrir mão disso no Sistema Único de Saúde, e a gente precisa, de fato, olhar para quais atividades e quais locais a gente quer que sejam estratégicos, e aí o próprio eixo diz, para a atuação desses profissionais. Então, a gente tem ali a distribuição, né? 126 estão em residência, poderiam estar, né, em residência médica, 158 em estágios curriculares de graduação ou residência, e 116 em estágios de vivência, que a gente também coloca nesse momento como projeção para a gente executar. E aí também a distribuição por cada um desses itens aí na tabelinha ao lado, detalhada. Pode passar. O cenário atual, né? Tutores que atuam como preceptores apenas em instituições privadas. A gente colocou na nossa
portaria, a resolução daqui da agência, né, no plano de cargos e salários também, que preferencialmente eles atuarão em instituições públicas. O que a gente quer dizer com isso? Que a gente vai estressar de tudo quanto é jeito para que a gente contemple inicialmente as instituições públicas. Óbvio que a gente não vai excluir as instituições privadas, inclusive já temos 63 tutores nessa condição, né? A gente, de fato, olhar em como eles conseguem colaborar, né? A gente está nesses locais, né? Existe graduação ou residência pública, é o caso da gente pensar como é que eles poderiam colaborar conosco e assim sucessivamente aí colaborar conosco em relação ao público, né? A gente sabe que essa formação não se perde, as instituições privadas têm importante contribuição, mas que de fato o Sistema Único de Saúde precisa direcionar sua força formativa e de trabalho para a atuação da graduação e das residências das instituições públicas, né? Pode passar. Tutores que não atuam como preceptores e necessitam de mudança de local para atuar. A gente tem aí 120 tutores, né, dos nossos, hoje a gente está com 414, então é um número que ele é expressivo, né, a gente teria quase 25% desses tutores. A gente sabe o quanto que é traumática, né, essas mudanças, tem gente que quer mesmo mudar. A oferta, nesse caso, ela é uma oferta que ela poderia ser mais atrativa, porque acaba que a residência está concentrada mais em cidades de maior porte, grandes centros, pode ser uma estratégia, mas também teria que, de fato, olhar para o cenário individual, então a gente teria que destrinchar esses 120 tutores, então a gente tem uma concentração bastante robusta aí no Bahia e o Ceará. Não coincidentemente, são os dois estados que concentram, obviamente, o maior número de médicos da agência. Pode passar. Esse cenário atual, né, em relação às instituições públicas, são os dados preliminares desses questionários, né, aplicados aos coordenadores de residência. Então, nossa, aqui está bem pequenininho para eu ver. Mas os dados preliminares do questionário aplicado aos coordenadores de graduação, o N 175 para coordenador de residência e 126 para graduação de medicina de família e comunidade. Pode passar. Instituições públicas, dados preliminares dos questionários aplicados aos coordenadores de residência, né? Então, 65,7% dos cursos de medicina respondentes relataram déficit de preceptores. Então, um número que nos dá aí indicação de que temos como apoiar os programas de residência. 47,3% dos programas responderam relatar também déficit em relação à residência de medicina de família e comunidade. Pode passar. Os desafios do processo, né? A gente tem uma incompletude de dados de informação sobre esse cenário de prática de preceptoria e essa necessidade de preceptores. E tem uma baixa adesão dessas respostas, né, dos questionários. A gente, inclusive, faz e tem feito a mobilização, né, junto aos coordenadores. Essas respostas, elas não têm vindo na necessidade que a gente tem. A agência, ela precisa ali, até o final de julho, ter esse cenário determinado, né, onde é que os médicos atuarão, de que forma que eles farão essas novas atribuições, né, porque, de fato, eles precisam aderir ao plano de cargos e salários que tem essa possibilidade. A gente precisa fazer uma mobilidade ampla de médicos, ou seja, a gente tem 120 pessoas que a gente precisa olhar para esse cenário e pensar de que jeito que eles conseguem colaborar com essa nova estratégia do Ministério da Saúde. E tudo isso também exige um tempo bastante robusto aí para a gente, né? Ela não é só a temporalidade em si, mas a dedicação que se leva para conseguir essa definição, né? Eu preciso negociar com o gestor municipal, eu preciso olhar para o deslocamento do profissional, que pode envolver, inclusive, um deslocamento de estado. Baixa um pouquinho, acho que ali tá. E a última coisa, acho que não dá para ver, porque saiu daqui da tela. Pronto, contemplar municípios de alta e muito alta vulnerabilidade de 6. Pode passar. O que a gente já fez, né? A gente fez uma força-tarefa entre as equipes da AGESUS e da SEGEDS para a busca de informações atualizadas das residências e graduação.
A gente, através de parceria com a SBMFC, a gente mobilizou os coordenadores de residências de medicina de família e comunidade e também dos cursos de medicina para envio de dados para a GESUS. A participação da agência e da CEGETS no 18º Congresso Brasileiro foi essencial para a gente fazer essa divulgação e esclarecimento de dúvidas sobre o eixo estratégico e a correlação de dados para identificar locais com déficit de preceptores e possibilidade de atuação do tutor no eixo estratégico. Pode passar. Esse processo, né, essa etapa, ela é etapa em andamento, mas ele é um processo contínuo, né? A gente tem a coleta de dados acontecendo dos tutores, gestores municipais, programas de residência de medicina de família e comunidade e os cursos de medicina. Então, a gente fez reunião com gestores municipais, esclarecimento e pactuação para atuação no eixo estratégico. A gente mapeou os locais, né, do Agora Tem Especialistas, inclusive com essa possível atuação do tutor no matriciamento, nas equipes de regulação, uma elaboração de editais de mobilidade para a vaga do eixo estratégico, então, da gente conseguir olhar para esses cenários com mais tranquilidade. Então, esse edital está pronto, né, para que a gente consiga fazer isso. Monitoramento e avaliação de qualidade de desempenho, né, que é a definição de instrumentos de registro, de atuação e de critérios de avaliação para essa migração. Pode passar. Acho que era isso. Obrigada. Muito obrigado mesmo, Luciana. Você trouxe já dados assim bem concretos, assim, justamente quase justamente no momento, né? O cenário atual das respostas, né? A gente já tendo uma noção. E sobre isso, inclusive, a gente está colocando aqui no chat. Eu acho que teve já. Depois a gente vai abrir para as perguntas. Ainda tem algumas falas, né, do Felipe, do Fabiano, mas já adiantando. Os questionários estão no nosso chat, então, né? Tanto formulário para quem está com atividade, né? Atuando, né? Os coordenadores de internato em APS, em MFC, né? Mas também os coordenadores e preceptores de programas de residência que possam responder também ali esses questionários e divulgar. Então, já está no nosso chat ali do canal do YouTube. E vamos seguir aí reforçando que quanto mais informações a gente ter esse cenário o máximo detalhado possível para conseguir operacionalizar, né, e promover esse match, né, entre, né, os tutores da GESUS, né, com os nossos processos formativos. Bom, agora vamos então escutar o Felipe Proenço também para os seus, né, sua apresentação e comentários aí sobre esse processo. Obrigado, Ricardo. Parabenizar a Luciana pela apresentação. Acho que já trouxe vários dos elementos mais práticos mesmo e que ajudam a sanar dúvidas, a quem é tutor se visualizar nesse processo, quem está no programa de residência entender de que forma isso vai se desenvolver. Então, pensei numa fala um pouco mais comentando essas possibilidades e trazendo o quanto que o Ministério da Saúde orienta essas ações e que as traduz no contrato de gestão que tem junto da GESUS. Mas, primeiro, lembrar que quando a gente está falando da residência de medicina de família e comunidade, que viemos num cenário muito difícil do governo anterior, seja porque praticamente não houve expansão de programas de residência nesse período, seja porque o Programa Nacional de Formação de Preceptores da Residência de Medicina de Família e Comunidade, que teve suas primeiras turmas aí entre 2015 até quem ingressou em 2017 foi interrompido, então não se tinha mais um estímulo para formação do preceptor ao longo da residência, sabendo que é exatamente pela grande necessidade de mais especialistas nessa área, a formação do residente, muitas vezes, ao ele concluir a residência, ele já tem convite para preceptoria, seja na residência, seja na graduação, então esse processo foi interrompido no governo anterior. 2022 foi o primeiro ano que não teve edital do Pró-Residência, desde o seu lançamento, e até hoje a gente está sentindo os efeitos disso. Então, cada vez que o Ministério da Saúde lança um edital, e como foi em 2023 e 2024, a gente sente o represamento de programas de anos anteriores, e, ao mesmo tempo, também o lançamento do programa em 2019 do Médicos pelo Brasil, que só veio a ser implantado às pressas, né, em 2022, mais o segundo semestre, com uma série de fragilidades, principalmente
própria questão da vinculação da previdência dos profissionais, mas nesse caso aqui eu queria destacar o modelo pedagógico e a expectativa que está disposta ainda em lei, ela só não é desenvolvida ainda porque não estamos contratualizando o ingresso de novos bolsistas sem formação de especialistas na GESUS, mas essa previsão de formação do especialista em 2 anos, que a gente sabe que o único caminho para isso é o padrão ouro da residência médica, e, ao mesmo tempo, um modelo pedagógico que previa a saída de quem estava em processo de formação da sua unidade básica de saúde para vivenciar a unidade básica de saúde do tutor como um modelo de formação. Eu acho que numa expectativa contrária do que vinha se avançando nos modelos pedagógicos, aonde quanto mais o profissional vivencia a sua localidade, conhece o seu território, trabalha com a sua comunidade e discute os desafios da formação nesse contexto, mais isso agrega para a formação da medicina de família e comunidade. Então, a resposta que a gente tem trabalhado perante isso sempre foi uma resposta baseada nas evidências científicas, na recomendação da Organização Mundial de Saúde, de que são necessárias estratégias diversificadas para responder ao problema complexo de provimento e fixação de profissionais na atenção primária à saúde. Então, tanto as estratégias do ponto de vista, por exemplo, de ampliar a formação de especialistas pela especialização no Mais Médicos, quando passou de 3 para 4 anos, através da Lei 14.621, e o dado tem sido cada vez maior de médicos que concluem, que estão no programa Mais Médicos, se submetem à prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade para passarem a ser especialistas, né, mediante aprovação nesse processo, né, nessa avaliação da SBMFC, inclusive de profissionais que ingressaram no Mais Médicos como intercambistas, ou seja, através do reconhecimento do exercício profissional no exterior, revalidaram seu diploma aqui no Brasil e, a partir daí, também passaram a ser aptos a se submeter à prova da SBMFC, ao mesmo tempo que se retorna, por exemplo, o curso de formação de preceptoria para quem é residente, e hoje temos praticamente a totalidade de quem estava no finalzinho do ano passado em R1, R2 ou R3 de Medicina de Família e Comunidade nesse processo de formação, e isso volta a trazer o cenário de possibilidade de expansão de residência, assim como os próprios editais do Pró-Residência. Teve anos ali entre 19 e 20, por exemplo, que aumentaram 3 instituições no país com o programa de residência. E só entre 23 e 24, com os incentivos da atual gestão do Ministério da Saúde, foram 50 novos programas de residência de medicina de família e comunidade. Então, muito mais, por exemplo, do que tinha no período anterior de programas de todas as especialidades. Então, foram 494 novas vagas de residência de medicina de família e comunidade, com a volta da indução e financiamento e o estímulo por parte do Ministério da Saúde, com destaque para o apoio também ao processo de criação de novas vagas de R3 que estão olhando para a saúde indígena, para a saúde do campo, para a própria área de formação de preceptoria. Então, outro movimento bem importante que começa a dar os resultados e que é datado mais de 2024 é esse incentivo para programas de residência de terceiro ano, dessa aprofundamento, esse olhar que tem para a formação de medicina de família e comunidade. Então, isso para listar algumas das iniciativas e das ações que já demonstram quanto estamos em um outro período, inclusive, em que anunciamos para o próximo ano mais 3 mil bolsas de residência médica, e queremos contar, então, com as instituições, com as localidades que têm interesse de ampliar ou de criar novos programas de residência de medicina de família e comunidade, que seguirá sendo especialidade prioritária no edital do Pró-Residência a ser lançado dentro de 2 meses, no mês de setembro, com o edital do Pró-Residência. E, para isso, é importante, então, à medida que
essa lógica de que quem ingressa na GESUS tem que ser alguém que é especialista de medicina de família e comunidade, e recentemente foi aberto o processo seletivo para mais 500 médicas, 500 médicos de família e comunidade ingressarem na GESUS para aquelas regiões de muito alta vulnerabilidade, também foi se dando seguimento, até por um compromisso com quem ingressou por esse caminho de bolsista na GESUS, foi se garantido o orçamento, foi se repondo o orçamento para as falhas de gestão que ocorreram no período anterior, e, portanto, já são 928 especialistas em medicina de família e comunidade que foram incorporados a partir do último mês de maio, enquanto seletistas na GESUS. Ontem, mais um número importante se submeteram à prova e esperamos que todos sejam aprovados, porque organizamos o orçamento do Ministério da Saúde para isso, exatamente para incorporar como seletistas esses profissionais, mas à medida que quem ingressou como bolsista, e a gente acha que o caminho para quem para ingressar na GESUS é esse caminho de médico de família e comunidade, isso vai fazendo com que o tutor que estava naquele modelo, em que ele recebia periodicamente a visita e a inserção do bolsista na sua unidade básica de saúde para desenvolver as atividades de tutoria, ele passa a não ter mais essa vinculação, e isso abre espaço exatamente para a gente reforçar esse caminho de ingresso de especialistas na GESUS, mas também redirecionar as atividades da tutoria. E é por isso que a gente está no momento que é chave para isso, e é por isso que também é importante o preenchimento dessas informações, porque a ideia é exatamente que esse profissional possa ter uma mobilidade. Aquele profissional que é bolsista e que tem a especialidade ou virá a ter, e que, portanto, passa ou passará a ser um seletista, ele está na perspectiva da fixação naquela localidade, inclusive precisa ser analisado se, a partir do momento que tivermos toda essa distribuição desses profissionais, se é o caso também de pensar numa inserção mais específica em processos de orientação, supervisão e preceptoria, mas estamos falando de quem já estava nesse papel e que estava num papel de uma especialização, e a gente quer que ele esteja num papel de tutoria, de preceptoria, de um programa de residência de medicina de família e comunidade, ou a depender da localidade, principalmente à medida que a gente trabalha com áreas de maior vulnerabilidade, também com internatos de instituições públicas, com essa orientação para os estudantes de medicina nos 2 últimos anos da graduação. Então, estamos no momento exatamente de buscar essa vinculação, de efetivar essa distribuição. Vocês viram que tem muitos tutores que não estão na preceptoria e querem estar, assim como tem tutores que estão vinculados, e aí não é dedicação exclusiva, né? Eles têm a possibilidade de outras inserções, mas nas outras inserções eles estão desenvolvendo atividades com instituições privadas, e essas instituições elas têm capacidade de investimento nessa área. Então o que a gente quer é exatamente reforçar, por exemplo, universidades federais que expandiram com mais médicos para cursos de graduação de medicina no interior do país, que chegaram em regiões de saúde que tinham taxas menores do que a média nacional de médicos por 1.000 habitantes, e que com uma política pública passaram a ter a formação de profissionais em regiões que antes eram vazios de formação, e principalmente aumentaram o número de médicos nessas localidades, e que com isso direcionaram esse olhar para o trabalho na atenção básica. Eu mesmo tive a oportunidade de conversar e aplicar, desenvolver instrumentos de pesquisa com vários estudantes de medicina nessas localidades, que manifestam uma outra visão sobre a possibilidade de trabalhar na atenção básica, sobre a possibilidade de ser um futuro especialista na medicina de família e comunidade, inclusive pelo fato de terem convivido e terem trocado experiências e terem desenvolvido o processo de formação junto de professores médicas e médicos de família e comunidade, o que vem sendo cada vez mais reconhecido e tende a estar disposto nas próximas diretrizes curriculares que trabalham com esse assunto. Então,
até para que a gente possa seguir nesse caminho de fortalecer a expansão das residências de medicina de família e comunidade, olhar quais são as localidades que podem vir a contar com um novo programa de residência, e para isso lembrar os supervisores de programa que estão aqui hoje, de que para quem quer pedir ampliação de vagas é até 10 de agosto, que pode começar a submeter o processo no sistema da Comissão Nacional de Residência Médica, e depois tem até 30 de agosto para terminar essa submissão do processo de credenciamento de programa para ampliação de vagas dentro do CIS-CNRM, ou alguma médica, algum médico de família e comunidade que está nos acompanhando e que está numa localidade que ainda não tem a residência de medicina de família e comunidade, também esses mesmos prazos para apresentar PCP, para criar novos programas de residência, e que todos vão estar nesse caminho, então, que a gente já tem feito de políticas indutoras, e inclusive para aprofundar qualquer estudo, por exemplo, sobre fortalecimento e valorização da preceptoria, além do que já tem sido feito com quem estava cursando a residência até fevereiro desse ano, algum R2 concluiu, né? Ou quem está cursando a residência, que era R1 ano passado, e que está fazendo o curso de especialização em preceptoria, que a gente possa, com essas informações, articular essas diversas iniciativas, e com isso seguir nesse caminho, fortalecimento da residência, preenchimento de vagas, valorização de quem está na residência, valorização da preceptoria, ao mesmo tempo sabendo que, por mais que a especialidade tenha aumentado entre 2012 e 2025 em 549%, aumentado de 2 mil para 15 mil especialistas, dados da demografia médica publicado no primeiro semestre desse ano, ainda tem um caminho importante, e esse caminho passa de forma fundamental, de forma padrão ouro, pela residência de medicina de família e comunidade. Então, aprofundar essas informações é importante, assim como estar atento. Já conversei com vários colegas, né, que são tutores da GESUS, eles já imaginando algumas localidades. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, esse exercício de qual localidade, então, se está num município que não tem residência de medicina de família e comunidade, qual seria essa localidade, até porque a gente também está ouvindo as necessidades dos programas, e para isso, acho que essa orientação e essa legitimidade e esse acúmulo e densidade de discussão sobre formação que a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade tem é fundamental, e, portanto, prontamente respondemos e aceitamos o convite para estar nesse momento ouvindo mais, dialogando e, principalmente, construindo caminhos para fortalecer a medicina de família e comunidade. Obrigado. Muito obrigado mesmo, Felipe. Importante as questões que você apontou, né, reforçando uma ação também estruturante vinculado ao processo, né, que a gente busca de fortalecimento dos programas de residência, e a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade tem feito nos últimos anos um trabalho muito importante nesse sentido, e é importante aqui resgatar, né, toda a construção das EPAs, né, as atividades profissionais confiáveis, né, que foram formuladas numa parceria, uma atividade impressionante, né, junto com os programas de residência, e justamente vão nesse sentido de qualificação também dos programas, né, e a gente vem também dando todo esse apoio, suporte, né, para supervisores, preceptores, né, que tenham, então, aproveitando aqui, é importante, né, quem tiver interesse, entrar em contato também com a sociedade para contar também com esse apoio. Vou passar então a palavra para o Fabiano também, para fazer também as suas considerações, né, e a sua fala em relação ao tema do eixo estratégico do Mais Médicos. É contigo, Fabiano. Obrigado, Ricardo. Agradecer muito, Luciana e Felipe, por estarem aqui dialogando nesse espaço aqui no nosso YouTube. Eu vou ser bem breve, para que a gente possa privilegiar as perguntas que já estão aí no chat, né? Muitas delas, estou acompanhando aqui também o chat do YouTube, e que bom que a gente está dando essa oportunidade para as pessoas poderem falar sobre essas dúvidas, assim. Só queria destacar assim a importância de uma certa paciência histórica que a gente tem tido de acompanhar a evolução de como as coisas têm se dado, assim, né? A gente vive hoje num mundo de muita ansiedade, de muita
de muito desejo de respostas muito rápidas. Mas eu sou, Ricardo, de uma geração de residentes de medicina de família, que passou muito por essa questão do aguardar, né? Eu fui residente em 2002, 2003, então era aquele momento mesmo de construção da nossa especialidade e de um apontamento de caminho que parecia um tanto quanto distante naquele momento, assim. Tudo isso para dizer que faz muito sentido esse movimento de da gente ter um recurso humano importante, que é esse recurso humano dos tutores do Programa Médicos pelo Brasil, e aproveitá-los naquilo que é o mais caro para nós, que é a formação, buscando novos especialistas em medicina de família e comunidade no futuro. Então, a sociedade vê com bons olhos todo esse processo de integração, que desde o começo tem passado por falas das mais diversas instituições de reforço da importância da residência, que é aquilo que a gente acredita. Então, é muito importante, sim, que esse movimento esteja casado com as residências de medicina de família e comunidade, esteja pensando na formação dos nossos futuros especialistas, né? Dentro de um processo que vocês têm acompanhado, que tem passado pela valorização da residência, sem dúvida, mas também da valorização da nossa prova de título, no sentido da gente poder garantir estar entregando esse profissional. A gente tem hoje inúmeras evidências que apontam que os egressos em residência de medicina de família e comunidade têm um desempenho que impacta o sistema, né? E a gente quer que isso continue, a gente quer manter essa boa formação para que a gente consiga exatamente ter este profissional com essa característica dentro daquilo que a sociedade defende, que é sim a formação da residência como padrão ouro, mas a indistinção do profissional especialista a partir do momento que ele adquire o título e que a gente considera todos como médicos de família e comunidade capazes de exercer a sua função, né? Então, a sociedade aceita a tarefa, viu, Luciano e Felipe, de intensificar as respostas aos questionários. Vamos usar aí das nossas redes sociais nos próximos momentos, vamos fazer o reforço junto aos programas de residência, né? Então, para quem está assistindo essa live a posteriori aí no YouTube, os links estão disponíveis, preencher os questionários é muito importante para que se tenha dimensão e principalmente para a alocação mais correta desse recurso tão importante para a gente, que são esses profissionais capacitados, com experiência em tutoria, que podem fazer a diferença de alguma forma agora nesse outro momento do processo, né? É muito importante que a gente siga caminhando junto, né? E eu tenho muita tranquilidade de falar isso com Luciano e Felipe, que são parceiros, as suas instituições são muito parceiras, e quero que as pessoas entendam que o papel da sociedade nesse momento é de zelar pela nossa especialidade, né? Então, de fazer o caminho necessário para que a medicina de família e comunidade continue avançando, continue se consolidando enquanto especialidade. É assim que tem se dado as nossas conversas, e a gente está seguro de que é possível construir ainda mais em relação a isso, né? Nós passamos, desde sempre, por essa afirmação da medicina de família e comunidade enquanto especialidade médica. Não é um caminho fácil, porque é difícil mesmo ser contra-hegemônico, é difícil mesmo lutar contra algo que está muito estabelecido dentro das especialidades médicas, mas a gente vai continuar nessa toada, vai continuar fazendo esse esforço, e a gente enxerga em todo esse processo que está sendo apresentado aqui hoje uma esperança para que isso continue caminhando. Ricardo, antes de passar para as perguntas, eu queria também te ouvir um pouco, você tão engajado nessa questão já há algum tempo, né, de poder te ouvir um pouco e a gente passar logo para as perguntas que as pessoas colocaram no chat, e aí eu posso te ajudando também nelas, porque eu também estou acompanhando aqui pelo YouTube. Tá bom. Muito obrigado, Fabiano.
É importante e fundamental, né, a gente também ter esse momento de escutar, né, o nosso presidente da SBMFC. A gente, acho que toda a diretoria está muito empenhada. É um momento que a pauta da valorização da MFC está mais forte do que nunca, né? Tanto é que a gente criou um programa chamado Valoriza MFC. A gente vem, né, estando presente, né, em todos os espaços, inclusive na presença dos gestores. Estivemos no último congresso do Conasens e justamente também em sintonia com o que o Felipe trouxe, né? Não só a questão da defesa, né, nos concursos para TMF6, mas também dialogando com os gestores sobre a importância da descentralização, né, da criação também de programas de residência com estrutura e com qualidade, né, fora dos grandes centros, né? Eu acho que a gente precisa também estamos também fazendo esse diálogo com os gestores municipais, né? É importante destacar, né, que a gente, desde o período da transição do governo, né, a diretoria já vinha apontando, né, para o Ministério da Saúde questões da necessidade de aprimoramento do programa Mais Médicos, né? Então, isso era já um pleito antigo e foram, acho que tem dois pontos aí que a nova reformulação aponta, né, que a gente trazia, tem um documento até de 2023 que a gente fez como uma nota técnica, nota pública, né? Primeiro, essa questão da mudança gradual, né? A criação de um vínculo, né? Então, deixar aos poucos, né, o processo bolsista do Mais Médicos para quem é MFC realmente ter um vínculo efetivo. Então, esse eixo vínculo, né, que agora vai ter o concurso, inclusive, né, das 500 vagas, né, da Jesus, é uma resposta importante, é o início de uma resposta importante aí, que está sendo dada, né? Isso precisa ser muito valorizado e a gente vem incentivando todos os MFCs a fazerem também, né, que têm interesse a fazerem esse concurso, né, da Jesus. E o segundo componente é essa maior integração, né, deixar de ter uma competição, como a gente, né, todo mundo que atua na residência vinha colocando, uma competição entre o programa Mais Médicos e os programas de residência, e passar a ter, de fato, uma atitude de maior cooperação. Então, de fato, isso a gente vinha defendendo já há algum tempo, e agora a gente vê alguma ação importante do Ministério da Saúde, né, via SEGES, né, e com a GESUS, com a partir desse eixo estratégico, né? Então, por isso que a gente vem incentivando bastante para que a gente consiga, de fato, o Mais Médicos ter uma integração, mapear de fato, né, esses locais que é possível acontecer essa integração, né? Então, a gente considera que, como o Fabiano trouxe, né, que esse é o início de um processo, né? Eu acho que com certeza tem muitas questões, muita informação nova, a gente vê pelas dúvidas aí que eu vou listar daqui a pouco, né? Questões até de entendimento mesmo, é isso mesmo, a gente está falando de tutores do Mais Médicos, né? Quem vinha desenvolvendo, né, a função de tutoria dentro do antigo Médicos pelo Brasil, que agora se torna Mais Médicos, né? Passar a ser preceptor dos programas de residência. É exatamente esse o tema do eixo estratégico, né? A gente vê ainda, né, também algumas dúvidas nesse sentido, que é natural, né? E aos poucos, quando isso se tornar mais consolidado, a gente vai conseguir, e a gente espera também, a gente já fez nessa proposição, né? E já foi, as equipes já estão discutindo, né? De fazer rodadas mesmo, de oficinas, né? Para discutir, para além da resposta dos questionários, montar realmente em espaços regionais, que pode ser online, né? Mas oficinas que a gente possa fazer essa discussão mais aprofundada sobre cada realidade, né? De cada estado ou da região, né? E conseguir fazer uma melhor aproximação desses desenhos, né? Então, ainda é uma fase inicial, a gente sabe que ainda tem muitos desafios pela frente, muitos problemas. O Felipe muito bem trouxe, né? Tem muitas questões que são, né, de um passado recente, né, que de fato prejudicou muito e desorganizou, né, muita coisa relacionada à atenção primária à saúde no nosso país. Mas agora é o momento, então, da gente, com certeza, com base nesse diálogo, né, a gente, SBMFC, de forma também proativa, está sempre junto, né, e buscando, como o Fabiano trouxe, né, a valorização da MFC e colocando a residência e a formação também na graduação voltada para a PS como estratégicos, né, desse processo também de ampliação e qualificação do nosso sistema único de saúde. Eu não vou me Ricardo, delongar muito, né? Eu vou passar. Ah, sim. Diga, Fabiano. eu acho que a gente conseguiu aqui, né, com a ajuda sempre muito importante de Tamires e Gleison, fazer mais ou menos aqui um resumo.
em que a gente vai tentar contemplar a maioria das perguntas, aí você vai me ajudando se a gente esqueceu Isso. alguma coisa, né? A gente tem a pergunta que é a campeã, assim, que é as pessoas que estão no eixo vínculo querendo saber se eles podem mudar para o eixo estratégico e se tornarem tutores, se em algum momento isso vai ser disponibilizado para eles. Essa é a pergunta que mais foi feita, assim, né, por várias pessoas diferentes. Também muito recorrente a pergunta da previsão de publicação do edital de mobilidade, como que ele vai se dar. E aí, nesse como ele vai se dar, tem as dúvidas se vai ter concorrência de vagas, preferência dentro do Estado ou não, e uma dúvida surgida aqui no final, se dentro do plano de carreira da GESUS, a mobilidade perde o tempo que ele já tinha anteriormente, né? Acho que essas são as duas principais, a gente tem mais algumas, uma tutora dizendo que enquanto eles não forem efetivamente efetivados no estratégicos, pararam de receber a bolsa, então gostaria de saber o prazo deles voltarem a receber. Vou falar mais duas que eu acho que dá para resumir para vocês falarem, e depois a gente fica de olho no chat. Uma tutora perguntando se há algum planejamento para os tutores que são tutores clínicos da GESUS, né? Que aquele primeiro edital, ainda na época da DAPS, previa a entrada de pessoas com clínica médica. E uma pessoa perguntando como que vai se dar essa coisa dos vínculos com as universidades. Eles perguntando muito se eles vão procurar, se as universidades vão ser chamadas, se vocês vão fazer essa procura. E aí, Luciano, eu acho que esse é um resumo inicial e a gente dá uma olhada no chat enquanto vocês respondem. Eu acho que antes da gente iniciar a resposta, não sei se o secretário Felipe ainda conseguiu aguardar, era só para dar a ele a oportunidade de fazer uma fala final, porque como ele tem a agenda às 20 horas, eu acho que o Felipe acabou precisando sair já. Não, Então, estou acho que a na ata, gente Luciano. ainda está aí. É porque eu não estou te vendo na tela aqui. Você quer fazer uma fala de despedida, secretário? Que aí eu começo as respostas e você fica mais à vontade aí no seu tempo de saída, já que está com a agenda um pouco exacerbada essa semana, e segunda-feira é sempre crítico para a gente. Não, a próxima reunião que eu vou atrasou. Pode começar, eu consigo ficar mais um pouquinho. Ótimo, excelente. Ficaremos com mais um tempo com o nosso secretário aí. Bom, a gente tem algumas, acho que as questões que a gente também anotou aqui, Fabiano, estão nesse sentido, acho que eu vou começar da última para a primeira, em relação aos tutores clínicos, né, vamos chamar assim. A gente sabe que a seleção inicial da agência possibilitou isso. A primeira coisa que a gente disse para os nossos tutores clínicos é: façam a prova da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Nós queremos que vocês também estejam conosco como médicos de família e comunidade, sabe da importância dessa especialidade de clínica médica, mas entende, como a gente já falou aqui, o nosso especialista, né, da atenção primária, como médico de família e comunidade, a gente não tem dúvida, inclusive, que isso será muito tranquilo para vocês. O cenário de atuação para os tutores clínicos, eles vão para duas possibilidades, né? O internato, ele também possibilita esse exercício de vocês, né? O internato dos 2 primeiros anos ou dos últimos anos de medicina também é um espaço de atuação para vocês dentro dessa carreira da agência. A gente está, nós temos aqui acho que 62 tutores com clínica médica na agência, a gente está iniciando o nosso volume, que é maior, né, com os médicos de família e comunidade, mapeando os cenários da residência de medicina de família e comunidade, e na sequência a gente também vai dialogar com a Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde para também pensar na atuação junto à clínica médica, né? De que jeito que a gente consegue fazer isso, já que 30% da carga horária da clínica médica também está ali destinada à vivência na atenção primária à saúde. Mas, de fato, nesse momento, a gente tem 2 cenários: o internato e as atividades de matriciamento ainda a serem estabelecidas junto à secretaria. Então, a gente focaria, de fato, inclusive no direcionamento dos bolsistas para esses tutores clínicos, né, nessa sequência e de organização de aonde estão as lotações de cada um, para que a gente foque nos tutores clínicos, os bolsistas, que ainda estarão conosco até dezembro, que a gente foque nos médicos de família e comunidade, a graduação e a residência de medicina de família e comunidade. Como tem várias etapas organizativas, é natural que a gente ainda vá vivendo e resolvendo os problemas
na sequência, mas respondendo a pergunta em relação à tutoria, né, a gente não esqueceu a tutoria clínica, lógico que a gente sabe que precisa olhar para esse cenário também. Em relação a como vai ser a articulação, né, porque entra município, a gente fez algumas vivências aqui. A gente fez a primeira vivência com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a gente foi articular com todo mundo, foi articular com o gestor municipal, foi articular com a própria universidade, para a gente construir esse roteiro, né? A gente precisava saber como ele se daria, e a gente, de fato, quem procura é a gente junto com o Ministério, que dialoga com o município, então não é necessário, nesse momento, é óbvio que a gente conta com a colaboração de vocês, né, ao serem pautados por esses atores, da disponibilidade, né, do diálogo com a agência, mas que, de fato, essa é uma responsabilidade nossa. Seria até injusto a gente colocar em vocês a responsabilidade de organizar essa oferta formativa. Então, essa responsabilidade é da agência, é do Ministério da Saúde, apoiada pela sociedade brasileira. Em relação à migração do eixo vínculo para o eixo estratégico, a gente vai fazer editais internos. Não há uma direção do Ministério da Saúde para o novo concurso para tutores. Esse concurso ele se dará dentro da estratégia interna da agência, né, que são esses editais que a gente está chamando de mobilidade de eixo. Então, é possível que isso aconteça sim, mas a partir de um direcionamento do Ministério da Saúde, a gente precisa, depois que lotar todo mundo, olhar para os cenários de ampliação das vagas de residência, que o secretário trouxe isso, né? A gente vai ampliar onde a gente quer, de que jeito que a gente quer, e é desse jeito que a gente lida com o programa de provimento, né? A necessidade de formação e necessidade de assistência do país. Então, de fato, a gente vai direcionar nesse sentido. Tem uma outra pergunta falando da possibilidade do médico vínculo assessorar esse internato. Na nossa política de cargos e salários, de fato, o médico vínculo ele é assistencial. Então, ele fica sem oferta formativa. É óbvio que se tiver, ele está no local, né, de atuação dele, existe uma estratégia formativa ou seja para residência, seja para o internato, a gente não vai fazer uma resistência, né, desde que é acordado com o gestor municipal para aquele médico participar, mas apoiado e direcionado pela agência e pelo Ministério da Saúde, ele tem que estar vinculado ao eixo estratégico. Então, de fato, os médicos do eixo vínculo poderão atuar se eles fizerem a migração e a mobilidade para essa outra carreira, né? Isso através de editais internos. O limite mínimo de preceptoria do residente para o incentivo acontecer, acho que a gente colocou no slide, né? O mínimo de 2, o máximo de 4. Deixa eu ver o que mais que tem aqui para a gente. A prova atual da agência, ela é exclusivamente para o eixo vínculo, gente. Ela não traz possibilidade de entrada externa para os tutores. Isso vai ser feito apenas para os médicos já da carreira da agência, né? E eu acho que para a gente, acho que foi isso. Eu não sei se ficou mais alguma pergunta, mas a gente vê aí mais alguma rodada que a SBMFC puder nos direcionar, mas acho que a gente respondeu praticamente tudo aí dos questionamentos. Com certeza, Luciano. Acho que dentro do tempo também curto que a gente tem agora, né? Acho que já deu conta de muitas dúvidas já. Felipe, por favor. Então, acho que mais complementar mesmo, primeiro aproveitando a questão aí dos tutores que são clínicos, conversa desde 2023, nesse inteirinho aí já passou 2 anos. Se eles estão um pouco mais de tempo na atenção primária, está bem próximo aí, imagino que a maioria de ter 4 anos e, portanto, se submeter à prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Então, a gente continua reforçando esse caminho. Acho que para pensar essa questão de quem vai ingressar como seletista agora, quem ingressou, quem terminou a especialização, ingressou como seletista aí no último mês de maio, porque já é médico de família e comunidade, quer saber como que vai ser essa participação. Do ponto de vista, a câmera aqui deu uma desfocada, do ponto de vista da relação com a formação, não sei o que foi aqui, acho que depois só um minutinho aqui, pessoal.
Olha aí, melhorou, deu certo. Eu já ia falar, você quer É, conversar com o Felipe? Pode completar. então, do ponto de vista dessa relação de quem já era especialista, mas estava como bolsista, terminou a especialização e agora foi efetivado como seletista, eu acho que, claro, tem essa expectativa de estar em processo de formação, mas também é uma questão de que é um pouco difícil entender como foi essa distribuição do médicos pelo Brasil. A gente vê concentração em alguns estados, o que não necessariamente corresponde a áreas de maior vulnerabilidade, por mais que tenha uma presença importante também em áreas de vulnerabilidade. Então, isso dificulta olhar no mapa e distribuir para atividades formativas. Os tutores, a gente já tem essa avaliação desde os primeiros estudos, as primeiras análises. Então, esses a gente consegue afirmar, sim, que precisam se inserir em atividades de formação, desde, claro, tem o interesse também, né? Senão passa a caracterizar um seletista que é da lógica só do vínculo e não do estratégico. Então, a etapa de agora é olhar para os tutores, que quem é clínico passa a medicina de família, quem não está supervisionando atividade de formação passe, a supervisionar. Essas informações vão ajudar a pensar nos critérios de distribuição, vão ajudar a pensar nessa mobilidade, por isso que a gente conta com a participação nesses mapeamentos, mas eu acho que é apontar para esse caminho, que é o caminho também de que quem está ingressando nesse processo seletivo da GESUS, as 500 vagas, olhe principalmente para a questão de estar vinculado com a comunidade, de desenvolver atividades a longo prazo, né, superar essa média histórica aí de permanência na atenção primária, a rotatividade que tem nas equipes de saúde da família. Então, acho que o olhar tem que ser esse, criar um bom vínculo com a comunidade, conhecer bem o território, se vincular com a equipe e, à medida que forem se otimizando essas questões de formação, a gente pode vir a estudar novas etapas, mas a etapa agora é de vinculação à preceptoria para quem está como tutor. Fabiano. Bom, eu queria responder duas coisas aqui, que eu senti que foram mesmo para a sociedade, né? Perguntando sobre a questão do barema para o concurso da Jesus. E a outra pergunta também era sobre valorização da MFC. Dizer assim, a gente tem feito exatamente da mesma forma sempre, né? Toda vez que tem um edital que tem a medicina de família e comunidade, a gente sempre vai lutar pela valorização da especialidade, e é o que a gente está fazendo. A gente foi super ouvido tanto no barema do Mais Médicos, lá pelo pessoal da SEGEX, quanto agora na Jesus, né? Fomos contemplados com pedidos de mudanças que fizemos, e a gente vai continuar fazendo isso, assim, né? Há um tempo atrás, o Ricardo me mandou um ofício e falou assim: você vai assinar esse ofício mesmo? Era um ofício notificando a Prefeitura de Belo Horizonte, da qual eu sou servidor público, porque a gente notificou a prefeitura que o concurso não previa a vaga para medicina de família como deveria, e a gente, obviamente, assinou e fez, como sempre vamos fazer, por conta da valorização, né? A gente entende que nós estamos lidando também com uma agência que tem um corpo de profissionais e que tem seus editais internos, né? E isso está dado e é importante que seja respeitado, mas eu acho que a gente tem aqui, Ricardo, e aí já encerrando a minha fala, um claro apontamento de valorização, tanto da residência de medicina de família e comunidade, como da nossa especialidade, que é muito importante que isso seja reforçado e que é muito importante que seja dito de como esse é um esforço de sentar, de conversar, que é o que a gente tem tentado fazer, né? A gente está indo para um ano dessa gestão agora, e eu acho que o nome é bastante apropriado, né? O nome dessa gestão é Pontes, e foi o que mais a gente fez durante esse ano, foi conversar, tentar conversar com todo mundo para tentar fazer a valorização da nossa especialidade, né? Então, assim, do ponto de vista da diretoria da sociedade, agradecer demais, Luciano e Felipe, por estarem aqui presentes.
e passar para mais uma rodada aí, Ricardo, talvez você queira falar e eles se despedirem, mas estou bastante contemplado e feliz com a possibilidade de ter conversado aqui hoje. Não, perfeito, Fabiano. Só queria, acho que reforçar, porque eu pessoalmente cuidei disso, né? Como está da minha diretoria, sou diretor de exercício profissional, então as equipes técnicas aí do Ministério, já, às vezes eu lá vi o Ricardo de novo, né? A Luciana também com a Jesus, porque é isso, né? A gente percebe, a gente olha os editais, os baremas, e eu queria relatar aqui mesmo que prontamente, né, a gente foi acolhido, né? O edital do Mais Médicos ficou claramente, né? O último, claramente pontuou o dobro, né, para quem tinha o RQE em Medicina de Família e Comunidade, né, nesse último, assim como também nesse último edital agora da Jesus, também a gente fez alguns apontamentos. O edital, a proposta inicial era, na verdade, não valorizava tanto como agora, né, se colocou na MFC, então a gente conseguiu ainda mais, né, diminuir essa distância ali que algumas críticas apontaram, né, em relação à experiência de mais médicos, etc. Então, a gente, sim, tem conseguido aí um bom diálogo e está sempre, né, nesse movimento da defesa da MFC, né? Então, é para isso que, né, estamos aí como diretoria, né, exercendo esse papel. Eu queria, na verdade, agradecer mesmo, vou deixar aí uma rodada, né, para as considerações finais do Felipe e da Luciana, mas eu senti, assim, que tem um gostinho de quero mais, assim, muitas pessoas trazendo, assim, ainda o acúmulo, acho que no processo. Eu acho que aí fica aí uma indicação, né, que talvez a gente consiga fazer, né, daqui a algum tempo uma nova rodada, uma nova live com mais, a partir, né, de mais acúmulos, né, que vai se colocando, e também uma indicação, né, que a gente vai construir, tentar construir junto com o Ministério da Saúde e a Jesus, né, dessas oficinas. De repente, isso que a Luciana comentou, né, do que fez com a FRB, a gente consiga reproduzir, né, de forma online, né, juntando algumas universidades, né, e discutindo, né, esses detalhamentos. Eu acho que isso vai ser muito importante, né? Então, valorizar e escutar realmente aí, fazer essa ponte, né, como o Fabiano está trazendo, né, entre os nossos coordenadores de programas de residência, né, preceptores de residência, né, e do internato, com as equipes técnicas também do Ministério da Saúde e da Jesus. Eu acho que isso vai qualificar bastante. Eu acho que vai ajudar bastante aí para que a gente tenha um êxito desse programa, né, do eixo estratégico do Mais Médicos, e com isso a gente vai fortalecer, né, a expansão da residência e da formação em APS na graduação médica. Deixa aí então as considerações finais e despedida da Luciana e do Felipe. Então, primeiro, Luciana. Bom, agradecer mais uma vez. É sempre bom quando a gente amplia espaços de diálogo, então acho que, de fato, reforçar esse espaço com a potência que ele tem. O foco dessa primeira live é a gente se aproximar dos coordenadores, né, dos programas de residência de medicina de família e comunidade, reforçar a necessidade da resposta, acho que o Fabiano trouxe isso para a gente, né, nos apoia bastante. E dizer que, assim, todas as perguntas que foram colocadas no chat, a gente vai fazer um FAQ, vai fazer respostas estruturadas para todas elas, a gente sempre disponibiliza e sempre atualiza o nosso próprio FAQ, né? Tem muita coisa que, quando a gente decidiu pela integração, foi feito um deslocamento mesmo, né? A gente costuma dizer que, como o Caetano traz, né, o medo apavora o que ainda não é mesmo velho. Então, estamos na missão de acolher essas dúvidas, de saber que isso faz parte de um processo de mudança e colocar a agência à disposição para isso. Eu acho que a gente avança muito quando se junta com parceiros que também trilham um caminho muito parecido com a gente, né? Então, reforçar aí, de fato, o comando da CEGED sempre muito claro sobre as necessidades de formação do Ministério da Saúde, colocando a residência como esse padrão ouro, colocando a nossa necessidade da titulação dos nossos médicos ainda da tutoria clínica, para que eles possam incorporar todas as possibilidades da carreira que a Jesus possibilita, e dizer que a gente tem aí um processo de amadurecimento que faz com que a gente precise tomando decisões à medida que a situação vai se mostrando, como bem falou o secretário, quando a gente volta para o governo, a gente tem um cenário mesmo de um desfinanciamento, uma não priorização, inclusive da pauta da própria estruturação dessa agência.
Então, reforçar que o nosso compromisso é esse, né, de deixar essa agência cada vez mais fortalecida. Fortalecer a agência é fortalecer o cenário de atuação dos médicos de família e comunidade. Então, hoje a agência tem um escopo muito maior e uma responsabilidade muito mais consolidada no Sistema Único de Saúde, e isso faz bem para os médicos de família e comunidade, porque é um local onde a agência forte, sólida, ela consegue ampliar, né, no seu número de médicos de família, não só para a tutoria, mas agora com esse novo concurso. Então, a gente está muito feliz, né, apesar de ter bastante consciência do trabalho que vem pela frente, mas muito feliz de ter vocês conosco nisso, muito tranquilos em retomar, corrigir trajetórias, que Ricardo traz uma coisa que é muito importante mesmo, né? A gente fez a revisão do nosso edital a partir de apontamentos que eram importantes para a sociedade, mas que também são importantes para, inclusive, atrair mais médicos de família. Então, dizer que a gente tem um número bom, né, de inscritos no nosso concurso, tem projeções bem felizes para o ano que vem também, então acho que é agradecer e se disponibilizar. A gente tem tanto disponibilidade para fazer oficinas em municípios, quando for necessário, né, em âmbito de capital, mas que também pensar em oficinas regionais para que a gente possa atingir um maior número de coordenações, tá bom? Boa noite a todos e bom descanso quando for a hora. Obrigado, Luciana. Agora é contigo, Felipe. Gostei quando for a hora. Vamos embora para as próximas atividades aí, Luciano. Não, pessoal, então eu vou parar de mexer aqui antes que a câmera desfoque novamente, mas dizer o seguinte, pessoal, acho que o Ministério da Saúde não tem medido esforços para utilizar toda a capacidade da rede pública e privada de saúde para poder reduzir o tempo de espera das pessoas, poder cuidar bem das pessoas, poder ter uma resposta às suas necessidades de saúde. E não tem jeito melhor de reduzir o tempo de espera do que ter médico de família e comunidade na equipe de saúde da família. Ou seja, se você consegue que essa pessoa que é acolhida, que está vinculada a uma equipe multiprofissional e que tem sua necessidade, sua demanda atendida, ouvida, escutada e cuidada, né, por uma médica, um médico de família e comunidade, a gente está reduzindo o tempo de espera. Então, todo o investimento necessário para fortalecer a residência dessa área, a gente vai estar fazendo, assim como a gente já tem. O bom da gente ter aprofundado estudos de várias especialidades na residência, para mim, essa questão de que a ociosidade está na medicina de família cai, né? A gente tem outras residências que estão com taxas de ocupação de vagas bem inferiores, então precisa ser pensado nisso, porque principalmente nesse período entre 18 e 22 se utilizou essa justificativa da ociosidade para não fortalecer os programas de residência, para dizer que só haveria um caminho, não há um só caminho para prover e fixar profissionais. Ter carreira, ter valorização e ter trabalho protegido, com certeza é um caminho, mas não é o único caminho, é um dos caminhos importantes para pensar nisso. E nesse sentido, dizer também, então, de que vamos seguir nesses investimentos, vamos seguir nesse diálogo. Eu acho que todas as sugestões sempre são muito bem-vindas aí e que, de fato, inclusive esse caminho da medicina de família, né, que precisou de uma etapa ali para começar a inserção como bolsista, depois cada vez mais ingressando seletistas agora, acho que é um caminho que é exemplo para outras áreas também que a gente organizou para que fosse viável. Então, espaços como esse sempre são importantes, a gente segue nesse diálogo e segue nessa disposição de construir política pública e política pública que cuide das pessoas. Então, ter especialistas em fazer isso, como a gente tem nesse fórum aqui, é a nossa prioridade. Valeu aí, boa noite e até os próximos debates. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Luciana, Fabiano. E é isso, gente. SBMFC cumprindo o papel, né, de defesa da medicina de família e comunidade e também em diálogo sempre constante aí com o governo, com a GESUS.
valorizando, né, as ações que realmente vão avançar, né, no desenvolvimento, né, na expansão da medicina de família e na qualificação da PS. Uma boa noite, então, para todas e todos. Até a próxima. Tchau, gente. Concluímos.